Uma geração pode ter todos os recursos à sua disposição: ciência, tecnologia, conforto e entretenimento. Pode construir impérios de conhecimento e erguer sistemas sofisticados, mas sem oração, permanece espiritualmente morta. O maior despertar da história nunca nasceu em palcos iluminados ou catedrais lotadas, mas em quartos secretos, em madrugadas silenciosas, onde homens e mulheres rasgaram o coração diante de Deus. A oração não é apenas uma prática devocional, é o oxigênio da fé, o fôlego que mantém a chama acesa. Quando um crente clama de verdade, o inferno inteiro treme e o céu se curva para ouvir. Não é o brilho humano que desperta uma geração, mas o clamor que faz o trono se mover. A oração verdadeira é a chave que abre o que o mundo fechou, é o fogo que reacende aquilo que parecia apagado e esquecido. Vivemos uma época em que a igreja se acostumou ao sono espiritual. Templos estão cheios de música, mas vazios de clamor. Há multidões cantando, mas poucos chorando diante do altar. Há ministérios lotados de atividades, mas pobres em lágrimas. A geração que perde a oração, perde também o fogo. E uma geração sem fogo é incapaz de transformar o mundo. Ravenhill dizia: a igreja não precisa de mais recursos, mas de mais oração. O problema não é a falta de métodos, é a ausência de joelhos dobrados. Quando o altar esfria, o coração do povo se torna gelado. Quando a chama da oração se apaga, o amor ao Senhor se transforma em ritual sem vida. É possível ser frequentador assíduo e ainda assim estar adormecido diante de Deus. Orar ocasionalmente é fácil. Todos oram quando a dor aperta, quando a necessidade surge, quando a crise estoura. Mas viver em oração é algo diferente. É um estilo de vida, uma respiração constante, uma dependência que nunca se apaga. A oração que desperta gerações não nasce de encontros ocasionais com Deus, mas de uma caminhada diária. Paulo nos ordenou: orai sem cessar. Isso não significa repetir frases, mas viver em comunhão contínua. O que move o céu não é a eloquência de um momento, mas a fidelidade de uma vida. Deus não se impressiona com discursos inflamados, mas se agrada da constância de corações que nunca param de buscar. Oração é mais do que falar, é habitar na presença. Cada avivamento registrado na história começou com um punhado de homens e mulheres que se negaram a aceitar a frieza de sua época. O movimento em Gales, o Pentecostes em Atos, o despertar nos Estados Unidos com Finney, todos foram precedidos por oração fervorosa. Uma geração que se dobra em clamor sempre se levanta em poder. Quando o povo de Deus decide chorar entre o alpendre e o altar, o céu responde em fogo. Oração não é passatempo religioso, é guerra espiritual que muda destinos de famílias, cidades e até nações inteiras. Não são os grandes planos que escrevem a história espiritual do mundo, mas os joelhos dobrados no secreto. Onde há clamor verdadeiro, sempre haverá resposta do céu. Uma fé sem oração é uma fé sem vida. Oração é o fôlego da alma. Sem ela, o cristão pode até manter a aparência, mas por dentro está vazio. Uma igreja pode sobreviver sem programas, sem estruturas modernas, mas não pode sobreviver sem oração. Quando a oração desaparece, o avivamento se apaga. Quando a oração retorna, o fogo reacende. Uma geração que não ora se torna irrelevante, mas uma geração que clama é lembrada como aquela que incendiou o mundo. Ravenhill dizia que a maior tragédia de nossa era é ter igrejas lotadas de membros, mas vazias de intercessores. Não há futuro para uma fé sem clamor, porque a ausência da oração é o prelúdio da morte espiritual. As Escrituras estão repletas de exemplos de gerações transformadas pela oração. Israel clamou no Egito e Deus levantou Moisés como libertador. Ana clamou no templo em lágrimas e Samuel nasceu como resposta. A igreja primitiva clamava unida em Jerusalém e o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Cada uma dessas histórias nos mostra que Deus nunca despreza o clamor de um povo. Uma geração que ora vê milagres que outra apenas lê nos livros. Oração é a linguagem da fé que se recusa a se conformar com o presente. Sem oração, há apenas registros históricos. Com oração, há testemunhos vivos que continuam ecoando pela eternidade. Não há muro que resista ao clamor de um povo que ora. As muralhas de Jericó ruíram após dias de obediência e oração. Pedro foi liberto da prisão porque a igreja intercedia sem cessar.
Oração não é passividade, é ação no mundo espiritual. Ela destrói correntes invisíveis, derruba barreiras políticas, culturais e espirituais. Uma geração que aprende a clamar não encontra obstáculos intransponíveis, porque onde há oração, há o braço estendido de Deus. O que o homem não pode mover, Deus derruba diante do clamor do seu povo. O inferno não teme sermões bem preparados, não treme diante de templos grandiosos, nem recua diante de músicas afinadas. Mas o inferno treme quando um santo se ajoelha para orar. Oração verdadeira é guerra. Ela invade territórios, resgata almas e arranca pessoas das mãos do diabo. Uma geração que não ora é escrava do sistema, mas uma geração que ora é livre, perigosa e poderosa. Ravenhill dizia: o diabo ri de nossas atividades, mas treme quando oramos. Não há arma mais letal no reino de Deus do que um crente que sabe usar o poder da oração. Quantos frequentam igrejas, levantam as mãos e cantam canções, mas por dentro estão mortos? A oração verdadeira é o fogo que queima a frieza espiritual. Ela derrete corações endurecidos, desperta consciências adormecidas e reacende a chama do primeiro amor. A frieza espiritual não é combatida com programas, mas com clamor. Uma geração fria é fruto de uma igreja que não ora, mas uma geração em chamas é fruto de intercessores que choram até ver o céu descer. Oração é o sopro de vida que desperta o que estava enterrado e reacende a paixão por Cristo. Não subestime o poder de uma oração sincera. A oração de Elias trouxe fogo do céu diante de uma nação idólatra e em seguida trouxe chuva sobre uma terra seca. As orações de Daniel moveram decretos e mudaram destinos de reinos. As orações de crentes anônimos já sacudiram cidades inteiras em avivamentos históricos. Oração feita no secreto pode ecoar nos céus e repercutir na terra. O poder de uma geração que ora não se limita ao local, mas alcança povos, governos e nações. Quando uma geração se levanta em oração, ela se torna a faísca de um mover global. Deus continua perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor ainda procura homens e mulheres dispostos a orar até que o céu se mova. Não são necessários muitos, basta um coração entregue para acender uma chama. Uma geração pode ser despertada por poucos que decidem buscar o Senhor de todo o coração. Oração que desperta gerações não nasce em púlpitos, mas em quartos. É no secreto, diante de Deus, que o avivamento começa. O quarto de oração é a sala de parto de milagres. O secreto é onde o céu se conecta com a terra. Ravenhill dizia: o cristão é tão forte diante dos homens quanto é de joelhos diante de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. Oração feita com lágrimas e fé atrai a glória de Deus. Não é eloquência que move o céu, é sinceridade. Uma geração que clama com quebrantamento verá os céus abertos. Não importa o quanto o mundo esteja em trevas, onde há clamor, há luz. Avivamento verdadeiro não é um evento, é um estilo de vida. Só permanece quando é sustentado pela oração constante. Não adianta se emocionar por um momento, é preciso se comprometer por uma vida. A oração que desperta uma geração é aquela que não para quando o fogo cai, mas continua até que a chama se espalhe. Hoje, Deus te chama para ser essa voz. Não espere por líderes famosos, não espere por multidões. Uma geração pode ser mudada pelo seu clamor. Quando você se dobra em oração, o céu se abre e o inferno perde terreno. Oração que desperta gerações começa em você. Levante-se hoje e decida ser a voz que clama até que sua geração seja incendiada pelo fogo de Deus.